Lobisomem? Essa palavra só se ouvia contar em rodas no sítio e da boca dos mais antigos. Mas infelizmente percebi que não era lenda quando em 2021 agora, logo no finalzinho, topei com essa bestofera e nunca mais vou me esquecer. Cada vez que fecho os olhos, vejo aquele ser horrível me olhando nos olhos, no meio daquela moita, à beira da estrada. Tudo aconteceu na Serra da Cantareira, no sítio à beira da serra, onde eu e meu amigo topógrafo fomos fazer um trabalho, medir as terras, e iríamos pousar naquele local. Confesso que ouvi as histórias nos canais e ria com a suposta imaginação daquele povo, até eu ver pessoalmente aquele ser. O sítio era muito antigo e tinha casas antigas onde as varandas eram de tábuas de madeira. Nós ficamos num quarto de frente para a varanda e na casa tinha duas portas, uma nos fundos e que também a porta era da frente da cozinha. Trabalhamos o dia todo, cansados, e andamos em meio à mata fechada. Chegamos por volta das 7 horas da noite. Tomamos um banho, sentamos na varanda. O meu amigo topógrafo começou a contar a história daquele lugar. E foi então que olhei em um arbusto embaixo do alpendre da varanda e vi que algo estava agachado ali. No escuro, só vi aquelas duas luzes acesas e quando aquilo se moveu, foi subindo da altura do tronco de um pinheiro que estava lá. Devagar, pulei de onde estava e chamei meu amigo bem baixinho, dizendo para ele entrar bem devagar e sem olhar para trás. E foi aí então que, ao chegarmos na porta, aquilo soltou um ronco e pulamos para dentro rapidamente, fechando tudo, trancando a janela, ficando na sala observando pela janela da madeira e vendo aquilo. A janela da madeira era de vidro antigo, daquelas de quadro de madeira, e aquilo saiu de onde estava subindo na varanda. À primeira vista, pensamos que era um cachorro bem grande, mas ao vermos aqueles braços peludos, compridos, as ancas pareciam as costas e as pernas de um homem. Era mais peludo da traseira, mas a cabeça tinha muito pelo e focinho achatado. A cabeça era grande, as orelhas eram caídas para baixo. A boca era enorme, com aqueles dentes que era enorme. Babava demais aquele negócio. Aquilo então se jogou na porta e nós dois nem respirávamos de tanto medo e pavor. Não contente, aquela coisa se jogou na janela e já se jogou urrando, grunhindo que parecia um javali bravo. A janela quase se partiu toda, pois a casa era antiga. O cado de madeira que sustentava os vidros faltou partir.
Ficamos ali rezando de longe sem ação, pois céticos que nós éramos, não podíamos crer naquilo que a gente estava vendo. Ficamos ali ouvindo aquele negócio urrando até de madrugada. Correram na varanda de tábuas, dando esturros parecendo uma onça. Só fazíamos rezar de medo daquilo entrar na casa. Foi aí então que era já umas 5 horas da madrugada. Ouvimos um assovio e alguém gritar. E alguém gritava dizendo: "Passe pra cá, bicho ruim, se atente para casa." E aí pudemos ouvir aquilo sair grunhindo, fazendo balançar as tábuas da varanda com seus passos pesados, e olhando pela janela, vimos aquele negócio horrível correndo pro mato. Ficamos ouvindo se alguém apareceria, e quando deu 6 horas da manhã, bateram na nossa porta. Seu Messias, o caseiro do sítio. Ele estava na porta, e a voz daquele homem era a mesma que tinha falado com aquela fera. Meu amigo foi logo falando: "O senhor estava aí fora há pouco tempo atrás?" E olhando sério para nós, ele disse que não. Ele disse que estava na casa dele, que era do outro lado. Então contamos do bicho. Ele riu e disse que provavelmente foi o cachorro dele que ele tinha soltado à noite. Foi daí que chegaram atrás dele um rapaz todo magro e estropiado, pele branca, descorado, orelhas grandes e os dentes todos pretos e quebrado. Seu Messias disse: "Esse é meu filho João. Ele é doente, tem epilepsia e tem ataque às vezes, mas não causa mal a ninguém." Senti que aquele homem tentava justificar o que havia acontecido na noite passada, desesperado, tentando contar que não foi por mal e aquele rapaz não tinha culpa do que havia acontecido. Seu Messias disse: "Quer agradar a João? É só lhe dar sal que ele fica feliz." Olhamos um para o outro, eu e meu amigo, perplexo, e ele perguntou se ainda ficaríamos ali. E eu disse para ele que sim, mas somente 2 dias, pois a área era grande. E então ele disse: "Tomem cuidado com a onça. A noite é traiçoeira e a gente nunca se sabe." Eu e meu amigo arrumamos tudo e trabalhamos aquele dia pensativos. Será que aquele pai protegia o filho lobisomem? Tudo fizemos para terminar logo e irmos embora daquele lugar. Mas teríamos que posar mais 2 dias, mais longos 2 dias ainda naquele sítio. Trabalhamos assustado com tudo, e por volta das 5 da tarde corremos para casa, e ao entrarmos quase caímos de costa. O seu Messias estava na sala sentado nos esperando. Assustados, olhamos um para o outro e em seguida olhamos para ele, que logo se levantou e veio com um saco de sal grosso na mão, me entregando e mandando nós deixar ali na varanda, pois aquilo ajudava a espantar visitantes mal-vindos. Confesso que um calafrio percorreu pelo meu corpo e meu amigo chegou a ficar branco. O velho saiu e foi embora. Arrumamos nossas coisas naquele dia mesmo e só voltamos com uma equipe de mais 4 pessoas que terminou o serviço no dia. Nunca vou me esquecer da cara daquele velho e de seu filho quando saímos para irmos embora. Aquele velho sorria e o filho exibiu uma carreira de dentes podres e foi correndo do lado do meu carro até eu chegar na saída do sítio. Olha, esse foi a minha história.
e sei que nunca mais volto lá naquele lugar. Boa noite. Essa é uma história que eu vou contar, que particularmente eu não esperava estar aqui falando. Eu sempre achei esses contos paranormais coisas de maluco. Mas uma coisa que eu aprendi é que, independentemente de acreditar ou não, não podemos mexer com isso, pois o sobrenatural é algo que, assustadoramente, nós conhecemos muito pouco. A minha família morava em um lugar bem precário, na cidade do Rio de Janeiro, até que chegou para nós uma proposta praticamente irrecusável. Uma casa no interior de Minas com 2 andares, em um lugar onde a natureza imperava. E para melhorar, nós poderíamos pagar a casa em até 16 parcelas. A minha mãe Georgia desconfiou daquela proposta por alguns motivos. Porque aquela casa tão boa assim era oferecida logo a uma família de perrapados, sendo que poderia ser facilmente comprada por gente de alta elite. Mas porque o vendedor foi tão generoso na oferta, e porque aquele homem parecia desesperadamente querer vender a casa, mas seus questionamentos não valeram de nada, pois o meu pai sempre gostou de mata e desde sempre amou a proposta. Então a gente partiu para lá. A casa era bem próxima à floresta. Era rodeada por altas árvores. Era um local consideravelmente quieto e pacato, onde se escutava somente o canto dos pássaros. Mas então meses se passaram. Era um lugar extremamente calmo. A noite tinha uma energia bem estranha, mas nada de ruim tinha acontecido. Então fomos levando a vida. A nossa rotina era sempre a mesma: acordar, tirar leite da vaca, limpar estrume, cortar lenha, pegar ovos de galinha. Meu pai cismou que era um fazendeiro, e todo fazendeiro de respeito tem seus funcionários. Então ele encontrou um casal de nigerianos e ofereceu um emprego a eles. Eles, sem hesitar, aceitaram. E com o passar do tempo, percebemos algo estranho em algumas galinhas havia sumido. E a grade do galinheiro havia sido arrombada. O meu irmão Moisés disse que podia ser um bicho selvagem. Já minha mãe acreditava se tratar de uma outra coisa. Inacreditavelmente, a minha mãe achava que era um lobisomem. Com o passar dos dias, a teoria da minha mãe ganhava mais forças. As galinhas continuavam a sumir. A grade, cada vez mais o buraco se aumentava. E além da marca de pegadas bem grande num lamaçal próximo ao galinheiro, a minha mãe acreditava que o problema vinha de longe e pediu para meu pai para irmos embora dali. Mas ele teimou e dizia que estava tudo bem. Em uma madrugada, a minha mãe levantou para beber água
e vi umas pegadas de lama na porta da frente. Pegadas enormes. Então ela concluiu que o perigo não vinha de fora. Ele habitava entre nós. Então ela acreditava que o lobisomem era o funcionário nigeriano e pediu para meu pai dar um fim nisso tudo. Aquele homem nigeriano estava capinando no quintal, até que meu pai mandou chamar ele e sua esposa para ir lá dentro. E quando os dois atravessaram a porta, foram empalados pelo facão de meu pai. Aparentemente estava resolvido. O tempo passou e as coisas estranhas continuaram acontecendo. Ou seja, não eram os nigerianos. Eu e meu irmão decidimos ficar acordados de madrugada para espiar o galinheiro pela janela e ver o tal lobisomem. Nós acabávamos sempre dormindo e o lobisomem fazia os seus atos. O lobisomem não era eu ou meu irmão e pouco provavelmente era minha mãe. Então só restou uma opção: o meu pai. Se caso ele fosse a criatura, o que é que nós iríamos fazer? Só restava a nós ignorar e fingir que não havia nada e torcer para que o lobisomem comesse somente as nossas galinhas. E foi assim até o dia que eu e meu irmão casamos e saímos da fazenda, onde ficou somente meu pai e minha mãe. Se casar para mim foi algo dolorido, pois nunca vou esquecer do olhar da minha mãe quando cruzei os portões. Era um olhar de medo e desespero ao mesmo tempo, pois ela estava sozinha naquela grande fazenda, com um monstro ao seu lado, e ao seu lado para sempre. Olá, eu me chamo Luiz Gabriel e tenho 12 anos. Sei que sou bem mais novo do que algumas pessoas que enviam relatos, mas sou fascinado por histórias de lobisomem, principalmente as suas, do canal do Fel. O caso ocorreu em uma serra de Uruburetama, no Ceará. Mas então tudo começou nesta madrugada agora, do dia 27/12/21. Eu estava dormindo no quarto da minha avó, quando às 3h30 da madrugada, eu acordo com barulho de batidas leves e empurrões na porta da frente da casa da minha avó. Eu já fiquei todo arrepiado de medo, achando que alguém estava tentando invadir a casa. Mas logo esse barulho de empurrões e batidas pararam. Depois de quase umas horas, às 4h10 da manhã, senti um cheiro de animal molhado. E escutei barulho de lixo sendo revirado. Como não era o lixo de casa, pois ele não fica fora de casa, pensei que poderia ser a do vizinho, por causa que o lixo dele fica no quintal, que é bem do lado do quarto que eu estava dormindo. Eu fiquei assombrado novamente com o barulho do lixo, mas esse barulho de lixo parou, e em mais ou menos 5 a 10 minutos, mas ainda continuei sentindo aquele cheiro de animal molhado. Depois os empurrões e batidas leves voltaram, só que na porta de trás de casa. Sei disso, pois meu cachorro chamado Zeus, da raça Merinka Bully, ficou latindo sem parar. E ele não tinha costume de fazer isso de noite. Então deu 4h50, o Zeus parou de latir e o cheiro de podre sumiu.
Então era às 5:05 da manhã. Foi quando comecei eu a escrever esse relato. Confesso que ainda estou assustado, mas não como antes. Não era noite de lua cheia, e acredite que não é necessário ser lua cheia para a gente ver um lobisomem. Pequeno esse fato que aconteceu, mas eu resolvi enviar a vocês do canal. Muito obrigado por ler minha história. Se eu tiver mais algumas experiências parecidas com essa, irei enviar aqui novamente. Obrigado por ler. E obrigado por narrar para a galera do canal.